Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, após celebrarmos os mistérios centrais da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a Igreja nos insere nesse tempo chamado Tempo Pascal. Esses 50 dias que imediatamente sucedem à Páscoa e se estendem até o Pentecostes. E o que a liturgia nos mostrará nesses 50 dias? As aparições do ressuscitado. Jesus, agora ressuscitado, aparece por diversas vezes aos seus discípulos. Ele nos dando uma prova real da sua ressurreição. Jesus não precisava nos dar provas reais da sua ressurreição, todavia Ele o faz porque Ele conhece bem o coração daquelas que o seguiam. Ele sabia muito bem que quando estava Ele pendente no alto da cruz e com a sua morte, morre também no coração de muitos a fé. Muitos deixam de crer no Mestre. E quando Jesus então aparece ressuscitado, Ele ressuscita também no coração de tantos homens e mulheres a fé nele. Essa é a intenção, portanto, de Jesus aparecer ressuscitado. Reavivar a fé no coração de muitos que havia perdido.
E a ressurreição de Jesus é a razão da nossa fé. São Paulo vai dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Ou seja, não teria sentido algum nos encontrarmos nesta noite, nesta igreja, no final deste sábado, se Cristo não tivesse ressuscitado. É a ressurreição de Jesus, portanto, que valida todas as nossas obras espirituais. É a ressurreição de Jesus que valida a nossa fé. É a ressurreição de Jesus que valida a nossa esperança. E é a ressurreição de Jesus que nos torna participantes dos bens espirituais. E o bem espiritual maior que a ressurreição nos concede é justamente a nossa ressurreição. A nossa vida eterna. É Cristo, com a sua ressurreição, que abre-nos as portas do paraíso. Aquelas que até então estavam fechadas, são novamente abertas, para que todo aquela que crê em Jesus, adentre e goze do reino dos céus. Mas olhemos para as leituras de hoje, de maneira particular o Evangelho, que relata a terceira aparição do ressuscitado. Recordemos, a primeira aparição de Jesus ressuscitado acontece no domingo, logo de madrugadinha, no início do dia. A Maria Madalena e algumas mulheres. A segunda aparição do ressuscitado no mesmo dia da ressurreição, à noite, aos discípulos de Emaús. E hoje esse evangelho nos traz a terceira aparição. E nessa terceira aparição, Jesus institui um grande sacramento, o sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, como queiramos chamar. Interessante que Jesus, o Evangelho nos diz, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos estavam, o ressuscitado adentra aquele espaço e se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco, o shalom. Porque ele sabia que o coração daqueles que ali estavam ainda estavam mergulhados na angústia, no medo, no pânico, no desânimo. E Jesus vem e lhes comunica uma graça pascal grandiosa, a paz, o shalom. E logo em seguida diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, quando alguém nos pede onde está na Bíblia, na Sagrada Escritura, a fundamentação para o sacramento da reconciliação, destemidamente podemos apresentar este Evangelho de João 20, 19. Aqui está, podemos assim dizer, o lançamento do sacramento da reconciliação. Jesus, aquele que tem o poder de perdoar os pecados, é nesse momento que concede esse poder, transmite esse poder aos discípulos. É eles e a seus sucessores dado o poder espiritual de perdoar os pecados, que hoje na igreja são os padres, os bispos, que têm esse poder espiritual de, em nome de Jesus, perdoar os pecados. Alguém até poderia se perguntar: mas por que ser assim? Não poderia eu, do lado da minha cama, me ajoelhar lá, fazer a minha oração, me arrepender dos pecados e ter o perdão recebido?
Poderia, se Deus quisesse. Todavia, a resposta é muito simples. Jesus quis, desejou, é vontade dele que nós confessemos os nossos pecados aos apóstolos, aos seus sucessores, para que recebamos o perdão dos pecados. Quando na nossa oração nós pedimos a Deus o perdão das nossas faltas, isso serve, claro, de exame de consciência. Todavia, isso não é uma confissão. Não apaga os pecados, não apaga a culpa do pecado. O que apaga a culpa é uma confissão. Uma confissão. Por isso, o único meio lícito, válido, de receber de Deus o perdão das nossas faltas é justamente se confessando. Por isso que o cristão católico não se confessa diretamente com Deus. Não existe isso. Isso é uma confissão inválida, ilícita. Uma confissão verdadeira, fecunda, autêntica, é aquela feita no confessionário, com o sacerdote. Então que Jesus, o ressuscitado, reanime em nós a fé na ressurreição e a fé também no sacramento da reconciliação. Todos os nossos pecados que apresentamos na confissão e que estamos arrependidos deles, são apagados por Jesus. O pecado não é maior do que a graça. A graça de Deus é maior do que todo pecado, toda falta. E hoje, celebrando o domingo da Divina Misericórdia, é um dia de renovar também a nossa fé na misericórdia. A misericórdia de Deus que triunfa, que perdoa, que nos redime. Olhemos para o Evangelho de hoje, que acontece logo após a crucifixão de Jesus. Esses que hoje Ele dá o poder de perdoar são os mesmos que deixou Jesus sozinho na cruz. Somente João, o discípulo amado, é que permanece aos pés da cruz. E quando Jesus vem, se põe no meio deles e diz: olha, a paz esteja convosco. Nessas palavras, Jesus está se reconciliando com os seus. É um ato de reconciliação, é um ato de perdão. E ainda mais, dá a eles, como eu já havia dito, o poder de perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.